Olá, discípulos, glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor para todos os irmãos aí em Casa Forte, glória a Deus aí na comunidade Vila dos Enfermos. Glória a Deus, aqui quem vos fala é o professor Sérgio Santos, né, que faz aí o discipulado na comunidade da Vila dos Enfermos. Desde já chamando aí você, meu aluno, glória a Deus, minha aluna, para a gente ver aí mais uma aula, né, do discipulado, aula de número 6, que tem um tema muito importante, conhecendo a importância da oração. Olha, conhecendo a importância da oração é uma coisa tremenda da parte de Deus, né? Você vai entender o valor que tem a oração, você vai entender o valor que ela traz para aquele que é novo convertido, além de trazer a comunhão, né, a interação, né, a opção entre Deus e o ser humano, né, a oração também é uma arma poderosa na mão do crente, né, aquele que crê na oração, né, ele sempre prevalece, né, glória a Deus, glória a Jesus. Faço parte ali da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no Campo Recife, Campo 1, né, tem como pastor ali, presidente, nosso instituto pastor, né, Giovanni Gomes, juntamente com a sua esposa, né, a missionária Viviane, e todo o corpo ministerial lá do Alto José Bonifácio, a nossa sede, não é? E também quero trazer aqui, né, as recomendações do nosso pastor administrador da nossa igreja ali em Água Fria, nosso evangelista Rosiel Pedro, o qual está administrando também esse discipulado, glória a Deus. E através da igreja ali em Água Fria temos uma extensão do discipulado aqui em Casa Forte, ok? Também temos servos do Senhor aqui que não podem no tempo oportuno fazer ali o discipulado, e a gente conseguimos fazer aqui, estamos fazendo em Casa Forte. Também agradecer o presidente da associação, nosso irmão também, Cristo Jesus, que tem visto o nascimento, junto com toda a sua administração, toda a sua diretoria, né? A nossa irmã também foi muito bem-vinda no nascimento, e as demais pessoas que fazem parte da comunidade, nosso irmão João Rodrigues também faz parte dessa diretoria, em nome de Jesus. E desde já, irmãos amados em Cristo, né, como tema, da lição de hoje, ela trata acerca da oração, vou ter aqui o áudio, né, glória a Deus, glória a Jesus. Ela trata acerca da oração, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Nós iremos agora louvar a Deus, não é, através da oração, e pedir para Ele tomar a frente desta aula e que a gente possa abrir a nossa mente e entender. Amados irmãos que fazem parte aí do discipulado, veja o vídeo, acompanhe na apostila, veja, tire dúvida. Caso o irmão tenha alguma dúvida que não conseguiu tirar no vídeo, na videoaula ou na apostila, liga, manda mensagem para o grupo do discipulado aí no WhatsApp, fala conosco. Nós estamos aqui para isso, né? Para auxiliar os irmãos aí na escola do discipulado, ok? Glória a Deus. Vamos conversar com o Senhor? Senhor Deus Pai, na tua presença nesta hora, queremos te agradecer por tudo o quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos conduz, ó Pai amado, nessa aula, nos dirige, nos orienta, faz conforme a tua vontade. Abre nossas mentes, toma conta e faz o teu querer em nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, agora a gente vai passar a videoaula, e os amados irmãos acompanhem aí em casa, ok? Numa apostila, com a canetinha, vai anotando aí alguma dúvida, e a gente em breve está trazendo aí mais uma videoaula, não é? Para a nossa compreensão, para o nosso ensino, para o nosso discipulado, ok? Vamos lá, me acompanhem comigo, nós iremos passar
aqui o primeiro slide, né, que vai estar nesse exato momento. Como você já está observando, a aula de número 6, conhecendo o valor da oração, a importância ou valor da oração, ok? E nesse slide nós vamos ver aqui a importância, o valor, o que significa, por que devemos orar, amém? Vamos lá. O texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 5, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, glória a Deus. E tem esse texto maravilhoso do profeta Elias, homem de Deus, que orou ao Senhor, né, para que não chovesse, né, pediu a ele, e Deus assim atendeu a oração desse profeta chamado Elias. E diz assim o texto: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Entende? Ele pediu a Deus para que não chovesse. Deus ouviu, porque tinha um propósito. A questão é essa, nós vamos entender que orar por orar, às vezes não alcançamos, porque a oração ela tem que ter um propósito. E a gente vai aprender mais sobre isso. Então Elias aqui orou, não é? Como a própria expressão da palavra diz que ele era um homem igual a nós, as mesmas paixões, mesmo, passava pelo mesmo processo que a gente passa, não é? Que tem muita gente que fala assim, você come feijão, come arroz, e Deus fala com Deus, Deus responde, não é? É um homem natural, é um homem normal, um homem comum. Então, Elias era um homem comum, igual a gente, né? Sofria das mesmas paixões, mas ele orou, falou com Deus e Deus atendeu o seu pedido. E o que é interessante é que, além de atender, Deus também ouviu quando ele pediu para que a chuva voltasse, não é? Ele diz assim, sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, né? Interessante, né, você entender isso. A arma do crente, a oração. A oração é uma arma poderosa. A oração é uma arma que o crente tem que saber manusear. Não é só a palavra, mas também a oração, ok? Vamos lá. A introdução diz: através da oração você alcança grande vitória. Todos que oram e confiam a Deus, os seus problemas difíceis de solução são recompensados. Pelo Todo-Poderoso, nesta lição você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quanto se pede ao Senhor com fé, mediante a sua vontade, a vontade dele, ele recebe e atende, ok? Então aqui já está dizendo nessa introdução qual a importância da oração. É tão grande que através da oração o crente alcança grandes vitórias de problemas difíceis que ele não pode solucionar, e que através da oração ele alcança essa vitória, essa benção, essa dádiva de problemas difíceis, de solução que são insolucionáveis, e Deus, né, responde a oração conforme a vontade de Deus, ok? Glória a Deus, glória a Jesus. Interessante, né? O que significa orar? Tem muita gente ainda que por aí afora que não entende qual é o significado de orar, né? Por que orar, né? E aqui a gente vai entender que orar é conversar com Deus. Em primeiro lugar, é comunhão com Deus. A oração traz, né, ao homem e Deus uma comunhão através do diálogo, e Deus gosta disso. E Deus, ele lembra na sua palavra, no primeiro livro que chama-se Gênesis, né, que Deus visitava o homem toda tarde, ele vinha conversar com o homem. Então Deus também gosta, né, dessa interlocução, né, entre o homem e ele. Então, a palavra orar significa conversar com Deus. E a segunda é ter comunhão com Deus, né?
A oração, além de fazer com que você converse com Deus, a oração também ela te dá, te faz ser comunicativo e ter comunhão com Deus. Comunhão é união, é entrelação, é amizade, né? E você fica assim como que sendo o xodó, né? O xodó. Porque a gente sabe que nas nossas vidas sempre tem aqueles que é mais chegado, né? E Deus, quando a pessoa ora, não é? Buscando a sua presença cotidianamente, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Exemplificando, não é? Então nós devemos orar bastante, porque aí nós teremos, além de ter comunicação, nós teremos comunhão, nós teremos ligamento, nós teremos aproximação, teremos o, o abraço de Deus, né, o conforto, e estaremos sempre na presença de Deus. Amém? E a terceira, orar não é rezar. E a gente vai entender logo mais, quando eu creio que a gente vai debater esses 3 pontos aí, e a gente vai entender que orar não é rezar, não é? Glória a Deus, embora que muita gente pense que orar é rezar, mas não é, ok? Vamos lá. O que significa orar? É conversar com Deus. É o diálogo que mantemos com o Pai Celestial. Falamos-lhe quais são as nossas necessidades, enfermidades, dificuldades, mas antes de tudo, devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Então, sentimos no coração a resposta através do nosso Espírito, né, que se comunica com o Espírito de Deus. Leia, né, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o verso 16. Vamos dar uma olhadinha, eu não sei se a gente tem aí, glória a Deus. Capítulo 8 e o verso 16 de Romanos, né? A gente fala assim, mas é interessante a gente entender que a gente está dando discipulado e que a gente aprende um pouco mais também sobre teologia, né? Porque o ensinamento ele deve ser assim pragmático, ele deve ser um pouco, não é, de tudo, não se aprofundando, mas faz bem a gente tratar a leitura de Deus com o maior zelo possível. Então, aqui nós dizemos cartas de Paulo aos Romanos, porque na verdade foi Paulo quem escreveu essa carta aos Romanos e através dessa carta chegou até nós no capítulo 8, versículo 16, que diz desta maneira: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observa como é interessante. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus pelas nossas necessidades, né? Mostramos para eles a nossa fraqueza, a nossa enfermidade, a nossa dificuldade, né? E a gente também não só pede, mas também a gente agradece, né? E o que é que acontece quando a gente faz isso? O Espírito nosso, que está ligado com o de Deus, ele tem entendimento um com o outro e nós sentimos aí a resposta de Deus, porque o Espírito de Deus, né, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por isso, assim, a resposta é logo em seguida a sua oração, se ela for com fé e se ela for na vontade de Deus. Amém? Vamos lá, mais um slidezinho. O que significa orar? É ter comunhão com Deus. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 5, isso é interessante, e o versículo 21, que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus. E a gente fica observando, 65 anos? E antes, ele não tinha comunhão com Deus? Interessante, não é?
a Bíblia relatar dessa forma. Mas aí foi um chamado específico, não é? Enoque, ele tinha comunhão, ele estava na presença de Deus. Mas quando ele estava com 65 anos, aconteceu algo de tremendo, né, na sua vida. E a gente vai entender o que foi que aconteceu. E ele diz assim: passou a ter comunhão com Deus através da oração. Cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador. Entendeu? Ele orava. Mas quando ele chegou a um certo período, né, na sua maturidade cristã, né, ele começou agora a fazer aquilo que ele fazia duplicadamente. Se ele orava uma vez, agora ele estava orando 3, 4 vezes constantemente. Então ele disse aqui: passou a ter com Deus através da oração. Cada dia ele se aproximava mais, né, do Senhor Criador, por intermédio desta sublime prática. 300 anos depois, não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Coisa linda, maravilhosa. Enoque, ele tinha um conhecimento em que quanto mais ele orava, glória a Deus, quanto mais ele orava, ele ficava mais perto de Deus. Por isso que a oração, ela nos leva a ter uma comunhão. Uma comunhão é a gente ter, como quem diz, algo privilegiado, não é? Glória a Deus. Então, no seu decorrer do tempo, ele orava a Deus, mas quando ele chega a um certo limite de 65 anos, ele começa a se dedicar mais à oração ali, e ele vê que cada vez que ele vai orando mais, mas ele tem comunhão com Deus, ele tem mais autonomia, ele tem mais autoridade, né? Ele tem mais confiança, ele tem mais apego, não é? Na verdade, ele se chega mais perto de Deus a cada dia. E chegou a um ponto que ia passar 300 anos. Olha, 300 anos não é brincadeira. Ele foi arrebatado e ninguém mais viu Enoque, porque o Senhor levou Enoque, porque a comunhão era tão grande que Deus não permitiu que ele permanecesse mais aqui na terra. E assim o trasladou e levou Enoque para si. Ok? Vamos lá, mais um slidezinho. O que significa orar? Não é rezar. E agora a gente vai entender isso aí. Como já foi dito anterior, orar é conversar com Deus. Bom, se é conversar com Deus, é dialogar, né? Dialogar é de que eu posso colocar as minhas, não é, posições, as minhas palavras, falar com Deus e esperar de Deus a resposta da comunicação, não é? É eu estar falando com Deus e ao mesmo tempo Deus fala comigo, dando a resposta da minha interlocução, do meu falar, do meu pedir, não é? E ele diz assim, é dialogar com ele. É um processo que flui normalmente, espontaneamente. O Espírito Santo nos inspira, né, as palavras que são ditas em cada oração, que fazemos de acordo com a nossa necessidade, não é? Usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores, e isto que agrada a Deus, a nossa fuga das vãs repetições. Vamos aqui dar uma paradinha, dar uma pausa. Então a gente vai entender assim: o que é orar? Orar é conversar, é dialogar, é se comunicar. E quando a gente ora e a gente se comunica, a gente tem que ser atendido e entendido. Então, quando eu falo para Deus que eu necessito de algo, Ele sabe o que eu preciso. Então Ele vem e responde. Terminou aqui. No outro dia que eu vou orar, eu vou falar com Deus, mas eu vou ser impulsionado, como eu fui da primeira vez, pelo Espírito Santo, mas eu não vou repetir a mesma oração e nem vou pedir a mesma coisa, porque eu já tenho pedido isso e Ele já tem ouvido,
e ele já tem respondido, e se não respondeu, ainda está no tempo e no querer dele. É assim que a oração ela é concluída. Então, no outro dia seguinte, a minha oração vai continuar sendo diálogo com Deus, mas não vai ser repetitivo. Eu não vou repetir a mesma oração, a mesma oração, a mesma oração. Se é que você está me entendendo, a gente não pode entender, deixar de entender isso. Ah? Então, quando ele falou acerca do Pai Nosso, né, ali em Mateus capítulo 6, ele mostrou como se deveria orar. E muitas vezes a gente ora aquela oração, né, várias vezes, como se toda noite a gente ora dizendo as mesmas palavras: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Nós devemos entender que essa passagem aí foi a oração que Jesus Cristo fez a Deus naquele momento, nos ensinando como falar com Deus. Mas no outro dia ele não orou mais desta maneira. Simplesmente ele chegou uma certa vez lá em Betânia e ele disse: Meu Pai, eu sei que tu me escuta, mas para que esse povo saiba que o Senhor tem poder, não é? Eu digo: Lázaro, sai para fora. Então, era a oração, era a comunhão, era a conversa, não é? Não é uma coisa que você repete, que repete, que repete. Não. Oração é aquele momento que você está intimamente com Deus, comunhão com Ele, fazendo a vontade, né, dele e pedindo a Ele que Ele haja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos que o significado de orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus e não é rezar, ok? Glória a Deus. Vamos para mais um slide. Como orar? Aí é interessante. Nós devemos aprender como devemos estar na presença de Deus em oração. E às vezes a gente pode ficar de joelho, a gente pode ficar de pé e às vezes a gente pode ficar deitado, não é verdade? E nós vamos ver essas três passagens aí, porque ela vai nos direcionar, né, desta forma. Então, eu posso orar de joelho, eu posso orar de pé e eu posso orar deitado, ok? Vamos lá, vamos ver aqui, glória a Deus. Isso é um passarinho. Ai, abençoado. Querendo me dar susto uma hora dessa. Livro de... Vou ficar aqui só. Eu vou ler logo aqui Efésios, porque eu estou aqui no Novo Testamento. E Efésios capítulo 3, que é o começo. E o versículo 14. E a gente lê desta forma: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz: Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Então, se a gente ler o contexto, a gente vai ver: Por esta razão dobrou o meu joelho perante o Pai, porquanto vós peço que não desfaleças diante das minhas tribulações, por vós, as quais são as vossas glória. E o versículo após diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? O nome do Senhor, não é? Glória a Deus. Então, quem estava aqui orando, não é? Ele demonstra que ele diz nesse exato momento que irá dobrar os seus joelhos. Para esta razão, dobro o meu joelho. Então tinha uma razão específica que nesse momento ele dobrou o joelho. Amém? Glória a Deus.
Glória a Jesus. Vamos ver agora aí, segundo as crônicas, não é? Glória a Deus. Vamos ver segundo as crônicas, deixa eu ver aqui. Segundo as crônicas, a cristã. Deixa eu pegar aqui a minha espada, não é? Glória a Deus. Já já eu volto. Vou dar um pause aqui. Oh, glória a Jesus. Então, nós vamos ver agora 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 5 e o versículo de número 6, que diz assim: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus nosso Pai, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todo o reino da gente? Aleluia. E disse: E nas tuas mãos há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Então, essa passagem foi o rei Josafá aqui, que orou a Deus em pé, não é? Não tinha nenhum procedimento contrário. Ele a gente vimos que tanto pode ser orar de joelho em específico, e também podemos orar em pé, quando o rei Josafá aqui, ora no templo, não é? Nem tanto de Jerusalém como de Judá, naquela posição lá, e ele ora a Deus, tão bem intercedendo e ao mesmo tempo dando-lhe louvor, né? Dando-lhe a honra e a glória devida, que é a sua autoridade, o seu poderio. Glória a Deus. E Deus ali ouviu a oração, né, do rei Josafá, ok? Agora vamos orar deitado. Deitado a gente já sabe, claro, evidentemente, aquela passagem ali do rei Ezequias, né? Glória a Deus. Segunda Reis, glória a Deus, capítulo 20, 2 e 3, que diz assim, Ezequias, né? O 2 diz assim, glória a Deus: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de... Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequiel muitíssimo, e muitíssimo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos em Cristo, que podemos orar de joelho, podemos orar em pé, e também podemos orar deitado. Mas observe que Ezequias, ele deitou orado porque ele não podia estar de pé e nem tampouco de joelho. E o rei Josafá orou de pé porque não era necessário ficar deitado e nem de joelho. E também aqui a passagem falou que quando a gente dobra de joelho, é como se a gente estivesse se humilhando mais na presença de Deus, porque nós estamos prostrados diante dos seus pés, ok? Glória a Deus. Então é assim que nós devemos orar, de três formas: orar de joelho, de pé e deitado. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Como orar? Certo pastor enfrentava grande luta em sua igreja e não sabia como vencê-la. Encontrava-se em certa ocasião numa praça e pediu a um engraxate que limpasse o sapato. O jovem, de imediato, ajoelhou-se
se iniciou o seu ofício. O pastor, com pena dele, perguntou por que ele não se assentava no caixote. E o que rapaz respondeu: de joelho é melhor. Amém? Glória a Deus. Então é verdade, né? A gente pode orar em pé, pode orar deitado, sentado, mas de joelho é melhor. Então, o exemplo do graxate, a gente leva para a oração. O graxate não se sentou em cima da caixa de engraxar, mas ele se ajoelhou e começou ali a trabalhar no sapato desse senhor que ouviu o que Deus disse para ele através do engraxate. E ele era pastor e ele disse: de joelho é melhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu acho que novamente aconteceu o que não era para acontecer. Deixa eu ver. Jesus. Eu tô saindo daqui. Glória, eu acho que chegou. Pronto. Como orar, né? De pé, segundo as crônicas. Ele agora vai falar acerca das três posições. Ele falou de joelho lá, o exemplo do pastor, não é? Que pediu para o rapaz engraxar seu sapato. Ele se ajoelhou e ele perguntou: por que você não se senta na caixa? Aí ele disse: não, porque de joelho é melhor. E agora a gente vai ver a questão daquele que ora de pé, em 2 Crônicas, capítulo 25 e 6, que a gente acabou de ler o texto do rei Josafá. Então, assim, esse texto refere-se a Josafá, rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Os crentes costumam orar em pé no início, durante e no fim dos cultos e tem recebido grande vitória. Entendeu? Então, esse exemplo é o exemplo de orar em pé. Nós oramos em pé no início do culto, durante o culto e no encerramento do culto. Mas antes de começar o culto, a gente está dobrando o joelho e conversando com Deus ali em reservado, em secreto e ao mesmo tempo junto com a igreja, ok? Nós observamos essas três partes e agora como a gente poderia orar deitado e qual exemplo nós vamos ouvir agora. E ele diz assim: deitado, essa passagem registra a enfermidade de Ezequias, rei de Judá, não é? Acamado, recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe transmitiu o recado de Deus a respeito da sua morte: em eminente morrerás, e não viverás. Deitado, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e ouviu, e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Observamos que Ezequias estava deitado, mas ele orou deitado porque ele estava enfermo e ele não poderia ficar de joelho naquele momento e nem se levantar. E Deus ouviu a oração dele da mesma forma, ok? Glória a Deus. Onde orar? Não é? Observa, a gente pergunta o que é a oração, como orar e agora aonde orar. Então, tem três
3 exemplos aqui onde nós devemos orar. Primeiro, nós devemos orar no templo. Segundo, nós devemos orar em particular. E terceiro, nós devemos orar em família. Não é verdade? 3 exemplo maravilhoso aqui, né? Orar no templo, orar em particular e orar em família. Vamos ver? No templo, Mateus capítulo 21, versículo 13. Glória a Deus. Mateus 21, 13. Que diz assim a palavra do Senhor. 21, 13, 12, 13. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Se lembra dessa passagem aí? É que Jesus, quando entra no templo e vê a comercialização dentro do templo, e ele ali, não é, começa a chotar, a colocar aqueles mercadores que faziam negócio dentro do templo para fora do templo. E ele diz que aqui a minha casa é casa de oração, por isso nós devemos orar no templo. Biblicamente, todo o templo evangélico é dedicado a Deus. Torna-se uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos. Consagrações, círculo de orações e vigília são reuniões já tradicionais em nossas igrejas, ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura nossas enfermidades e resolve os nossos problemas. Não é verdade? Então é aí aonde nós devemos estar sempre orando, é no templo, para que Deus nos atenda segundo a vontade dele, através do nosso sacrifício pessoal, ok? Vamos lá. Em particular, quando é que eu devo orar em particular? Jesus, em seu sermão no monte, enfatizou que o Senhor, né, enfatizou que a oração feita em particular é ouvida pelo Senhor, que vê secretamente, né, e a melhor maneira do crente estar a sós com Deus é contar para ele as suas angústias e vicissitudes da vida, que ninguém saiba pelo que se passa, e a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor um problema difícil de solução, né? Quando ele fala assim, orar em particular, é porque tem muitas vezes que a gente conta os nossos problemas, né, para outros, né, para nossos irmãos, né, que não pode resolver o nosso problema, e a gente às vezes contamos para quem às vezes não é nem evangélico, mas não consegue também resolver o nosso problema. E quando nós estamos dentro do templo, que vamos ao círculo de oração, Deus escuta a oração e Ele fala conosco e Ele responde, Ele diz algo. Desta maneira, meu filho, eu escutei tuas orações e eis que estou assim a fazer, né? Então é tão lindo, tão maravilhoso quando a gente chega no templo, né, e começa a orar em particular ali, não é? Eu sei que a gente também ora em voz alta, né? Eu sei que a Bíblia fala, se a gente se calar até as pedras clamarão, mas tem orações que a gente deve estar em particular, em oculto, somente a gente e Deus, ok? E assim nós vamos ter a certeza, porque se a gente só fala para Ele e acontece, é porque Ele escuta as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Onde devemos orar? Orava exatamente na residência de Maria. Observa que essa passagem é linda e é tremenda. Ela vai passar aí no livro de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Eu vou até abrir aqui livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento, da história, né? Atos dos Apóstolos,
12:12. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos lá. E ele diz aqui, livro 12:12 de Atos dos Apóstolos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha, por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Então, essa passagem aí, ele diz, oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho, né? Quando o anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou o cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e o libertou. Amém? Glória a Deus. Através da oração que eles estavam fazendo na casa de Maria, em família, glória a Deus, Deus ouviu a oração, enviou o anjo até o cárcere ali de João, não é? Glória a Deus, enviou ali até João, entrou pelas portas das prisões e saiu com João ileso de dentro da prisão. E ouvindo a oração, Deus respondeu. Hoje nós chamamos esta reunião de oração em família, ou seja, entre pais e filhos, de culto doméstico, os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são felizes e harmoniosos. Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. Amém? Quando a gente tem esse contexto de orar em família, orar em nossa casa, fazer o nosso culto, no lar, glória a Deus, a coisa é tremenda, não é? A coisa é maravilhosa, não é? Deus se faz presente e tudo o quanto a gente faz, Deus nos responde, Ele nos premia, Ele nos agracia, com a sua graça. E Deus faz dessa forma porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Quando orar? Não é? Tem gente que ainda não sabe quando deve orar. Não é? Principalmente aí os novos convertidos que não têm aí esse costume da oração e muitas vezes dorme sem orar, levanta sem orar, quando come não faz a oração. Então, a partir de agora, novos convertidos, que serão discípulos do Mestre, vocês entendam que quando você deve orar essas três partes aqui, ela vai te dizer que você deve orar ao deitar-se, ao levantar-se e sempre. Amém? Glória a Deus. Então, não tem tempo para orar. Qualquer hora é para orar. Mas aqui está específico, duas orações específicas que você não pode deixar de orar. Eu acrescento ainda sobre as refeições, porque é lindo quando você senta na mesa e agradece a Deus pelo alimento que Ele te concede. Então, é importante isso, tá? Você deve orar quando você vai se deitar, você ora. Quando você se levanta, você ora, não é verdade? E aí, sempre você vai estar em oração, não é? Quando for almoçar, tomar o café, você agradece. Quando você for lanchar, você agradece. Quando você for almoçar, você agradece, né? Quando você for lanchar à tarde, agradece. Quando você for jantar à noite, agradece. Tudo isso em oração, né? E além disso, tem 3 orações específicas. Se lembra das orações de Daniel? De manhã, de meio-dia e de noite, né? E quando Daniel estava orando de noite, não é porque ele ia dormir, não. É porque ele tinha aquele encontro com Deus ali específico, ok? E a gente deve ter também o nosso encontro com Deus específico através da oração, ok? Vamos lá. Quando orar ao deitar, a gente vai entender isso aí.
Depois de um dia estafante, principalmente em uma cidade grande, né, onde se enfrenta perigos mil, e é dever do crente orar ao deitar à noite e agradecer a Deus, os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas de carro no trânsito, os atropelamentos, pela saúde e por tudo que nele acontece, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graça por tudo a nosso Deus Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Amém? Então, por isso que nós devemos orar quando nós vamos deitar, agradecendo pelo dia que Deus nos concedeu, agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus nos deu nesse dia, pelo suprimento, né, pelas refeições, por tudo o quanto Deus fez, não é, em nossas vidas durante esse dia. Amém? Glória a Deus. Quando nós devemos levantar, claro, evidentemente, a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, pois isso é nosso dever ao iniciar um novo dia, orar para que o Senhor mande os seus anjos a fim de nos livrar de todos os perigos, conforme lemos no livro Salmos, né? Livro dos Salmos 91 e o verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho, não é? Ainda tem mais que diz assim, e ele vai te guardar e guardará aquele que o teme e o livra. Não é verdade? Glória a Deus. Então, por isso que nós devemos orar quando nós levantamos, pedindo a Deus, para Deus acampar anjo ali, tomar a nossa frente e ao nossa frente ao trabalho, aonde a gente for, né? É verdade. Então, é assim que nós devemos fazer, orar ao deitar e orar ao levantar. Agora vamos ver o sempre, o que é que ele nos diz. Quando orar, sempre. Não tem hora para eu estar orando, eu tenho que orar sempre. Quem vive em total dependência de Deus através da oração é sempre vitorioso. Aquilo que eu te falo, que era Enoque. Enoque andava na presença de Deus, era vitorioso. E ao chegou aos 65 anos de tanto orar a Deus e tanta oração de comunhão, de gratidão, de relacionamento com Deus, de amizade, de ser amigo, de chegar junto, ficar, não é? Então ele chegou a um ponto que ele foi transladado. E a gente diz aqui, é sempre vitorioso aquele que sempre significa viver 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar, se levantar-se, trabalhar, viajar e etc. O pensamento voltado para as coisas espirituais. Amém? A gente viu o que é oração, a gente viu como orar, a gente viu quando orar, ok? E agora a gente vai ver as vitórias através da oração. Coisa boa. Vamos lá. A gente vai ter vitória nas tentações, a gente vai ter vitória nas enfermidades e a gente vai ter vitória nas dificuldades. Agora a gente só vai ter vitória se orar. Amém? Vamos lá. Vitória através da oração nas tentações. Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou porque sempre viveu em oração. O diabo não lhe dava trégua. Tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celeste. Até no Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito da oração. Não é importante a oração? Ah, meu irmão, por que aquele irmão ele é difícil de ser abalado? Cada oração. Porque aquele irmão não é atingido? Cada oração. Porque aquele irmão, além de passar todo aquele aperreio, toda aquela raiva, toda aquela angústia, aquela dor, mas ele permanece firme.
a oração. Quem ora tem essas vitórias. Então aqui tem uma vitória. Que vitória é? Enfrentar as tentações. Quem ora, não, ele pode até ser tentado, mas ele não cede às tentações. Amém. Glória a Deus por isso. Deus está falando conosco nessa noite. Vamos lá. Vitória através da oração nas enfermidades. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. A gente chama isso de quê? Milagre. Até mortes ressuscitam quando a igreja ora, pois nada é impossível para Deus. Os apóstolos Pedro e João foram no templo chamado Formosa, que você lembra lá, templo de Jerusalém, para orar na passagem pela porta chamada Formosa, e depararam-se com um cego de que, gente? De um coxo de nascença. Ele não ficou aleijado, mas ele já nasceu assim, não é? E ali a gente conhece aquela história, né? Que Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ali o coxo andou. Oração, poder, né? Fé. Então, no terceiro ponto diz assim: vitória através da oração nas dificuldades. Glória a Deus. Presta atenção aqui nessa passagem do apóstolo e a gente vai entender um pouquinho. O navio açoitado pelas fortes ondas não naufragou de imediato. Interessante. Porque o apóstolo estava entre os passageiros. A gente está falando de Paulo. Ele rogou a Deus em oração pelas vidas de seus companheiros. E em resposta, um anjo trouxe-lhe a seguinte mensagem: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele então reuniu todos os passageiros e tripulantes e declarou-lhe: observa agora o que foi que Paulo declarou quando ouviu essa mensagem do anjo. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os seus ocupantes se salvaram. Interessante o poder da oração. Paulo orava ao Senhor, vivia em comunhão. E quando Paulo achou-se na dificuldade, Paulo não olhou para ele. Ele pediu para que os seus companheiros não morressem. E orando, a resposta imediata. O anjo diz para ele que importava que ele se fosse apresentado a César e que todos aqueles que estavam lá acompanhando a ele naquele navio que estava a pique, que estava naufragando, não morreria. E o interessante é que quando ele ouviu isso do anjo, ele prontamente, testificou, dizendo, juntando todo mundo: comem aí qualquer coisa, porque vocês não vão sofrer nenhum dano, não vai cair nenhum cabelo aí da cabeça de vocês, e importa que o barco vai ser destruído, mas que todos vão se salvar. Maravilha. Deus, através da oração, ele responde no ato. E eu falo mais ainda. Dependendo de quem está orando, a resposta chega mais rápida. É mesmo assim. Amém? Vamos lá. Terminamos a nossa lição aqui. Glória a Deus. Vitória através da oração. E aqui embaixo era para colocar aí as fotos dos alunos, para apresentar no slide, porém eu não tive aí
ainda o prazer de pegar essas fotos. Mas nos próximos a gente vai colocar aí as fotos dos componentes aí do discipulado. Glória a Deus, glória a Jesus. Observe que a mensagem que vem agora a seguir, ela foi dada a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre, e todos dizem amém. Isso é a bênção dos apóstolos, né? Emprestada por Paulo, não é? Lá em Coríntios, glória a Deus, e ela é dada àqueles que são ministros da casa do Senhor, para que possam assim abençoar a todos aqueles que estão presentes, que terminam o culto e que vão para casa, e eles já saem debaixo dessa benção apostólica, não é para todos. E não é diferente, nós estamos aqui não impletando aqui a benção apostólica, mas estamos colocando para discernimento dos irmãos aí acerca, né, dessa benção apostólica, que é uma bênção de Deus para a vida de cada um de nós. Amados irmãos em Cristo, eu venho aqui mais uma vez agradecer a todos, né, pela participação aí do discipulado, e espero ter atendido aí, glória a Deus, espero ter atendido aí a vocês, né, nessa videoaula, ter alcançado aí a cada um de vocês, e que vocês estudem mais um pouco acerca dessa lição de número 6, não é? Que vocês vão estar aí com a apostila, glória a Deus, e a gente vai aos poucos dando essa lição sobre a oração, que ela é muito importante para cada um de nós. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele venha sempre lhe dar entendimento e sabedoria. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele agora por esse tempo que a gente passou na sua presença, fazendo assim o seu querer nessa videoaula. Senhor, meu Pai, Deus amado, eterno, soberano, ajuda teus servos que irão, Senhor, neste momento, a rever esse vídeo, vão estudar a apostila e que vão entender mais sobre a importância, sobre o valor da oração, Pai. Abre as nossas mentes para que possamos ministrar a outras pessoas, fazendo segundo a tua obra, que é fazer discipulado por todas as nações. Amém? Agradeço a todos, fique na paz, e em nome de Jesus. Amém.